sangue de Jesus não é simbólico, é poderoso. Poderoso o suficiente para perdoar os erros, salvar os perdidos, libertar os oprimidos e nos redimir completamente de todo o pecado. Ninguém amou como Jesus, se entregou como Jesus e nos libertou como Jesus. O sacrifício de Cristo foi completo e único. Tudo isso foi pago a custo do seu sangue. Nesta quaresma cristã, viveremos 40 dias pelo poder do sangue de Jesus. Celebrando o sacrifício de Cristo em nosso favor. E, nesta 7ª e última semana da quaresma, vamos refletir no poder do sangue que trouxe a vitória sobre a morte, celebrando a sua ressurreição em nosso favor. Acompanhe a mensagem e os versos utilizados pelo esboço digital, disponível para você no aplicativo Igreja da Cidade ou em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Vamos juntos caminhar como Jesus e sermos transformados pelo seu sacrifício de amor. Feliz Páscoa, família Igreja da Cidade, meus irmãos, minhas irmãs, queridos convidados. Chegamos ao ápice da nossa quaresma cristã, nesta Semana Santa que nos ligou do Domingo de Ramos a este Domingo da Ressurreição. Durante todos esses dias, com foco em Jesus, lembrando que Ele, o Rei dos Reis, escolheu a cruz e os cravos por mim e por você. Nele, pecado algum, mal nenhum, mas Ele fez-se pecado para que eu e você pudéssemos receber a vida eterna. Como igreja, temos levado a nossa família espiritual, mas também pela influência e responsabilidade que temos, despertado outras igrejas cristãs e evangélicas do nosso país a fazer uma releitura dessa semana. Ao longo dos tempos, os evangélicos foram se afastando de celebrar e entender a profundidade da paixão de Cristo. E aí começaram a fazer todo tipo de evento nesta ocasião. Conferências que poderiam ser feitas em outras ocasiões. E a nossa igreja, há 22 anos atrás, iniciou o projeto do Alto de Páscoa. E já há 6 anos temos feito também a quaresma que termina culminando com o Alto de Páscoa. E com isso, como temos um chamado para também ajudar outras igrejas, a Rede Inspire tem 2.600 igrejas que mentoreamos, cerca de 500 delas no exterior. E também esta mesma unção tem estado sobre essas igrejas de despertar a sua membresia e as igrejas no Brasil e no mundo para refletir nessa data única, que é a mais importante da cristandade. Se Jesus não tivesse morrido como morreu, nós não estaríamos aqui e nada disso faria sentido. Então, celebrar esse tempo de quaresma, celebrar nessa Semana Santa da forma como fizemos, de fato é viver o Evangelho e refletir no que Jesus refletiu nesses últimos dias entre nós. E ele termina ressurreto com a bênção de Mateus 28, nos dando a grande comissão de ir por todo o mundo. Enquanto que ele não volta, nós vamos levando a mensagem da cruz. Nessa perspectiva, acaba a festa da Páscoa, mas a fé cristã continua. Termina a celebração e começa a missão. Aleluia! Você pode aplaudir o Cristo ressurreto? Glória a Deus! Bendito seja o Senhor. Na Europa antiga, com a sua tradição cristã, a Europa ela era bárbara antes da fé cristã, e com o cristianismo, a Europa se tornou o que todos nós admiramos e temos até ficado com o coração apertado quando vamos vendo que, ao desprezar essas raízes cristãs, ela está pagando um preço muito grande. Antes do cristianismo, a Europa adorava o sol
era a lei do mais forte, havia canibalismo, havia opressão pelos mais fortes, dos mais fortes, mas veio a fé cristã. E aí as lindas cidades surgiram, as lindas catedrais, a Itália com a sua beleza poética, a sua pintura, a sua música, as grandes orquestras, as grandes peças, o teatro, tudo isso vem com o iluminismo. As grandes universidades, os direitos humanos, a França com seu lema da Revolução Francesa, liberté, fraternité, égalité, nada disso surgiu da terra. Isso veio de Jesus de Nazaré, aquele que cuida para que aquela pobre jovem que poderia ser apedrejada pela lei de Moisés, Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou, ao chamar as crianças para vir, deles é o reino dos céus. Ou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Princípios da fé cristã, princípios de vida, que foram conquistados, que não do nada, mas surgiu de uma pessoa. Tudo isso, às vezes, tem sido colocado de lado em nome de interesses políticos, interesses financeiros e opressão da lei do mais forte. Porém, nós sabemos que há 2000 anos, todos os túmulos dos grandes que morreram no passado, o corpo continua lá. Mas o nosso Senhor Jesus deixou tudo vazio para trás. A manjedoura vazia, a cruz vazia, a sepultura vazia. E por isso hoje a igreja está aqui cheia, nesta manhã pascal. E no mundo inteiro, toda a cristandade celebrando aquele que vive e reina e breve voltará, Jesus Cristo Senhor. Uma pessoa me perguntou no Instagram durante o alto de Páscoa: pastor, para onde foi Jesus depois que ele subiu lá para o telhado? Aí eu falei: foi para o nosso coração, não é? Então, ele agora vive em cada um de nós, vive dentro de cada um de nós. Então, que a igreja tenha sido abastecida, edificada, e agora possamos continuar a nossa jornada, porque breve Jesus virá. E hoje à noite nós teremos a última apresentação. Você que não conseguiu o seu convite, venha pela fé, que sempre tem um no-show, e a gente consegue colocar aqueles que acreditam e têm fé, e vem para a fila, e depois... O jejum desta quaresma, quem fez o jejum de carnes vermelhas? Amém? Então hoje você... No início do século, na virada do século XIX para 20, um pastor... contando histórias. Aquele tempo que não tinha multimídia, né? Que era tudo mais difícil em matéria de ilustração. Ele, como Jesus, contava histórias. E uma das histórias que ele contou virou um livro. Esse livro aqui é um clássico da literatura cristã, que a editora Inspire pôde traduzir, agora é domínio público, e disponibilizar para nós. Eu li esse livro adolescente, muita gente leu. Quem já leu esse livro? Muitos leram. Esse livro é maravilhoso, é uma novela de ficção, não ficção no sentido de que o personagem é Jesus, mas a história é fictícia.
E é uma história muito linda, fácil de ler, e um excelente livro para sua edificação e para dar de presente como evangelismo. Uma leitura muito leve, gostosa de ler do início ao fim. E o livro está disponível para nós pela editora Inspire, com esse acabamento maravilhoso, Em Seus Passos que Faria Jesus. E nós vamos ter os 3 próximos domingos, essa série de mensagens, para nos ajudar. Todos temos tantas decisões. Quem tem uma decisão difícil para tomar, levanta a mão. Todos nós temos. E o que Jesus decidiria se ele estivesse no seu lugar? Então, essa série é para responder a isso. A partir de agora também, daqui a 50 dias, celebraremos Pentecostes, uma grande festa, também como a Páscoa de origem judaica, mas que ganha uma outra interpretação. Para nós é a festa do Espírito Santo. Então nós vamos ter uma grande celebração aqui de Pentecostes. Você fica atento também daqui a 50 dias. Abra sua Bíblia, você tem o app da igreja, pegou o esboço ou o QR Code. Você que nos acompanha online também pode agora nos acompanhar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, em Mateus. E vamos ler o texto sugerido e refletir nesta última mensagem da série sobre o poder redentor do sangue de Jesus. O poder redentor do sangue de Jesus. Mateus, capítulo de número 28. A ressurreição. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e Maria, a outra Maria, foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seus rostos brilhavam como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo, caíram desmaiados como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, mas não está aqui. Ele ressuscitou como teria dito. Vão e vejam o seu corpo. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou, que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Lembrem-se como eu disse. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e gere frutos a 100 por 1. O Cristo ressurreto agora era história. A crucificação entrou para a história, a manhã da ressurreição entrou para a história, não tínhamos mais o corpo, agora a promessa de que ele voltaria à Galileia, como de fato o anjo disse às mulheres, e elas correram para contar a todos os discípulos que ele apareceria na Galileia, e assim apareceu para os 11, para uma grande multidão, para 500, e entregou a grande comissão, e ela nos trouxe aqui até hoje. É interessante que o texto que acabamos de ler fala de um episódio da natureza que é um terremoto. E agora, recentemente, a arqueologia está descobrindo que o terremoto aconteceu. E eu já há muito tempo, vocês já ouviram falar muitas vezes sobre isso, de que toda vez que eu estou em algum lugar do mundo, aqui no Brasil, andando na natureza, e que eu vejo uma pedra absolutamente intocável pelos homens, de uma maneira lascada de cima a baixo, e às vezes a pedra tem dezenas de metros, e eu fico pensando, como aquilo aconteceu? A revista Aventuras na História trouxe um estudo. O estudo levanta debate sobre o terremoto da crucificação de Jesus. Pesquisadores afirmam que há evidências geológicas no Mar Morto que podem estar ligadas ao relato bíblico de um terremoto na morte de Jesus. Notícia publicada em 26 de 2 de 2026.
Glória a Deus. A nossa fé não está baseada na ciência e na arqueologia. Mas que coisa boa, quando a gente que já crê, somos aqueles que não viram, mas creram, porque a Bíblia diz, porque tudo que não provém da fé, pecado é. Nós cremos, como a ressurreição. Mas também é tão bom saber que a ciência, quanto mais ela avança, mais ela também testifica as Escrituras. Então, isso é maravilhoso, porque de fato, eu acredito que aquele terremoto, estão descobrindo as evidências lá no Mar Morto, também em Israel, mas eu não acredito que aquele terremoto e todo aquele evento que vimos aqui muito bem interpretado no Alto de Páscoa, na hora em que Jesus diz Tetelestai, que foi só local, foi no mundo inteiro, testificando o poder de Deus em Cristo Jesus, porque o dunamis de Deus foi o que também ressurgiu Jesus, e no poder da ressurreição, nós também um dia ressuscitaremos com Ele, amém? Então é maravilhoso celebrarmos a nossa fé, o que de fato aconteceu e cremos, e que tem implicações para a nossa vida aqui, hoje, no Brasil. Então, temos tanto a agradecer, tanto a celebrar, que de fato tudo que está escrito no Evangelho de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, e que expressamos de uma forma tão viva através do Alto de Páscoa, que de fato cada coisa desta aconteceu, é Deus invadindo a terra, intervindo na nossa história, para fazer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, homem como nós, o Jesus histórico, o Jesus da Galileia, que nasceu da Virgem Maria, que viveu entre nós, sem pecado algum, foi crucificado por Pôncio Pilatos e Herodes, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Então, nesta fé, quero convidar você a pegar 4 princípios da Palavra de Deus neste texto. E vamos então à 7ª mensagem. O poder do sangue de Jesus trouxe vitória sobre a morte. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. O que os anjos dizem, Jesus também disse às mulheres, não tenham medo. Sei que estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Onde o seu corpo estava e agora não está mais. C.S. Lewis disse no seu livro O Problema do Sofrimento, Cristo morreu pelos homens precisamente porque os homens estão morrendo. Então, temos a certeza de que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nada mais democrático do que a morte, não é? Até Jesus passou pela morte, pensa bem. Até Jesus. Então, claro que nós vamos passar também. A questão é, quando esse dia chegar, como que nós estaremos? Estaremos perto de quem? 1 a cada 100 pessoas aqui vão morrer. Isso não é ser pessimista, é ser bíblico. Todos nós morremos. Veja bem, Jesus poderia ter vindo ao nosso mundo, mas Ele poderia ter morrido de outro jeito. Ele escolheu morrer do nosso jeito, morrer a nossa morte, para que pudéssemos ter também a certeza de que Ele morrendo a nossa morte, porque a nossa morte, o que é que ela é? Ela é fruto do pecado, porque Deus não planejou o pecado para o ser humano. O pecado não estava nos planos de Deus. Então ela é consequência do pecado. Como Jesus, Ele fez-se pecado por nós, Ele levou os meus pecados, Ele precisava morrer. Morrer a nossa morte. Por isso que Ele vai até o fim. Por isso que o diabo tentou, de todas as maneiras, que Ele desistisse desse momento. Mas até o seu nascimento virginal e a sua vida sem pecado, teria tido inutilidade se Ele não tivesse morrido e dado o seu sangue por todos nós, que também nascemos no pecado. Então a obra completa, por isso Ele diz, tetelestai, está feito. Começou no nascimento virginal,
passou pela vida sem pecado, mas culminou na entrega do sangue. Sem derramamento de sangue não há salvação. Então a obra foi completa. Por isso o diabo tentou até o fim, mas não conseguiu. E por isso Paulo traz o grande cântico de Corinto: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque até a morte Jesus venceu. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque ninguém é como Jesus. Ninguém nasceu como Ele, ninguém viveu como Ele, ninguém morreu como Ele. Todos os deuses dos homens estão na sepultura. Hoje o mundo está ouvindo de novo: o túmulo está vazio, porque só Jesus pôde morrer assim como nós. Então, é altamente democrática a morte. E é uma oportunidade de reconexão, porque ele morre, mas o homem agora que não precisa mais ir para a cruz e derramar o seu sangue, precisa crer. Então tudo passa pela escolha da fé, da decisão, e pela decisão de crer em Jesus. Sem a decisão da fé, o sacrifício pode valer para os outros, mas não para o indivíduo pessoalmente. Por isso que não basta a gente nascer numa igreja cristã, ser batizado, ser crismado, porque eu tenho que decidir. Os batistas, e a nossa igreja é uma igreja batista, não fazem o batismo de infante, de bebê. A criança cresce, quando ela se torna um junior, ela já discerne entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, ela pode fazer a sua decisão. Porque o batismo bíblico ele não é só em águas, ele é precedido de uma decisão, crer no que Jesus fez por nós. Eu não preciso mais pagar os meus pecados na cruz, mas eu preciso decidir crer que eu sou um pecador, só Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, só Ele morreu por mim e derramou o seu sangue, e eu escolho crer. Por isso disse Jesus em João 11:25, e Jesus nos ensinou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então, não é sobre nascer numa igreja evangélica. Se você nasce numa igreja evangélica, mas você não se converte a Jesus Cristo, você não nasce de novo, você tem sabor evangélico. Sabor. Porque para ser, vamos ler de novo, palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem salvação. Você pode ser batizado em águas, você pode frequentar uma igreja evangélica, mas se você não crê e não nascer de novo, disse Jesus, você não tem a vida eterna. Então a confissão, a declaração é fundamental. Não pense que por ser filho de crente, você será um cristão. Não é assim que funciona. À luz então desta palavra, a vida é feita de escolhas e decisões, e como igreja, nós escolhemos não só crer, mas deixar bem claro, ali na Via Dutra, na artéria aorta do Brasil, o mirante da cruz do Calvário, com as 3 cruzes, sendo a maior, a em mais destaque, nessa Semana Santa, ela está com a luz vermelha e com o manto, pregando para todos que passam ali com esse memorial de fé, o que está em Lucas 23, 43, que um ladrão escolheu crer, o outro não. Mas o que escolheu crer, hoje estará comigo no paraíso. O que ignorou, nem a tradição deu um nome para ele. Não sabemos o nome, o que não creu. Mas o que creu, chamado Dimas, este Jesus diz: você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque ele morreu na cruz? Não, quem morreu na cruz foi Jesus. Ele estava morrendo na cruz porque ele era ladrão. E o crime de cruz era previsto na lei romana. Mas Jesus não cometeu pecado nenhum e estava morrendo na cruz. Então Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Os dois
ladrões estavam morrendo condenados por um crime de morte capital, porque eles cometeram crimes contra o império e a sociedade. Então, neste caso aqui, fica bem claro que Jesus morre, mas os homens têm que fazer uma escolha, uma decisão de arrependimento. E você, já fez? Porque a Bíblia não fala de purgatório, não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. A cruz aconteceu, o sangue foi derramado e o inocente foi crucificado, para que os pecadores, como os da cruz, e como eu e você, pudéssemos crer e ter a vida eterna. Então, na decisão daqueles homens, vemos a decisão da humanidade. Tem gente que escolhe não crer, tem gente que escolhe crer. Quem está em Cristo não teme a morte, porque sabe que ela faz parte da herança do pecado, mas para nós a palavra final é a ressurreição. Então vale a palavra do anjo: não tenha medo. E todos nós estamos na terra com as nossas lutas, nossas adversidades. Em Mateus 28, de 1 a 20, eu não li todo o texto, mas tenho 4 princípios, porque nesta manhã pascal celebramos a vitória de Jesus. Celebre a vitória de Jesus e encare com fé os seus dias mais difíceis. Todo mundo que é bom tem um dia mau. Todo mundo que é bom tem um dia mau. Mas nós sabemos que com Jesus Ele dá a última palavra. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Diga comigo, depois do sábado. Mais uma vez, depois do sábado. É sempre assim. Depois da tempestade vem a bonança, depois do sábado vem o domingo, depois de uma notícia ruim vem uma boa nova. A sua vida não é a sua dor de hoje. A sua vida não é a ferida do seu passado. A sua vida não é a sua perda, o seu abuso que você sofreu no passado. A sua vida é a boas novas de Jesus hoje. O seu domingo chegou. Domingo de sonhos, de ressurreição. Que Deus traga sobre a sua vida nova visão, novos projetos, novas ideias. Ultrapasse o seu dia mau e que venham dias bons para a glória de Jesus. Como Ele venceu o seu sábado, eu também e você podemos vencer. Então entenda que a questão é: com quem você passará desta para a eternidade e como você passará. Então passe com fé ao lado de Jesus. Segundo, celebre a vitória de Jesus e veja a vida sob uma perspectiva maior. A vida não é sobre o que temos hoje. Há sempre algo maior. Sobreveio um terremoto muito grande, um anjo apareceu, um sepulcro se abriu, veio um relâmpago, vestes brancas como a neve, anjo. Meu Deus, tudo isso num momento só. Meu Deus, uma epifania. Porque tinha um propósito maior. Não era sobre um homem morto, mas sobre uma humanidade em ressurreição. Então, tem um propósito maior. Aguenta firme, hein, irmão. Eu costumo sempre dizer, pega essa palavra no seu coração. Na vida de um cristão, tudo são 2 verdades. A primeira delas é que tudo é para o seu crescimento. Tudo na vida de um cristão é para o nosso crescimento. E a segunda é que tudo se discerne espiritualmente. Essa primeira verdade nos protege de vitimização. A gente achar que, estamos sozinhos, ninguém nos ama, ninguém olhou para nós, a culpa foi minha. Não, tudo é para o meu crescimento. Tudo que aconteceu comigo, com você até aqui, a soberania de Cristo, então foi para que eu pudesse crescer, porque o Senhor me ama mais do que ninguém. Amém? E a segunda, eu tenho que discernir espiritualmente. Você não é um ser humano que tem uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que tem uma vida humana. Então, tudo o que acontece é espiritual. O que estamos vendo no Oriente Médio, a situação do Irã, de Israel, dos Estados Unidos, isso discerne espiritualmente. O que aconteceu no nosso alto de Páscoa, se discerne espiritualmente. Então,
entenda que tudo é para o seu crescimento, tudo é para você entender um plano maior. E com isso você fica mais forte. Paulo dá o seu testemunho, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que escolher. Estou pressionado de todos os lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça vivo. Paulo estava idoso, preso, vivendo um momento de dificuldade. Por ele, era melhor morrer. Ele tinha o céu, estava cheio de limitações, a idade chegou. Mas o que Paulo entendeu? O cristão não vive para ele. O cristão não vive para o seu conforto. Ele entende, por causa de vocês, irmãos de Corinto, é necessário que eu ainda esteja vivo. Então, você tem que ser maior do que os seus pensamentos negativos. A sua tristeza, a sua depressão, pensamento suicida. Por quê? Porque você tem uma missão na terra. Não é sobre o que é melhor para você. A vida do cristão hoje está se confundindo do mundo, gente, porque o cristão, na atualidade, ele está tomando as decisões, não é pelo que a Bíblia diz e pelo que é certo à luz da palavra. É sempre pelo que ele se sente melhor. Ele vai escolher uma roupa, ele não quer saber se aquela roupa é uma roupa que revela Jesus ou não. Ah, eu gostei, eu gosto. E aí pronto, querido. Na vida de um cristão, o meu gosto não pode ser a última decisão. Isso se chama hedonismo, a vida pelo prazer, pelo prazer. Então, eu gosto de jogar, eu vou jogar. Se dane que a igreja pense diferente, a Bíblia não ache que isso é correto. Eu gosto, eu quero. Isso é uma mentalidade do mundo. É antigo slogan da Coca-Cola: mate a sua sede. Você está com sede? Mate a sede. Se a sua sede é de transar, transe. Se a sua sede é de roubar, roube. Se a sua sede é de prostituir, prostitua. Por quê? Porque a vida é um prazer. O seu sentimento, o seu desejo vale mais do que tudo isso. A menina chega em casa: pai, mãe, estou namorando. Mas quem ele é? Não, um cara que eu conheci lá na faculdade. Mas quem ele é? Não, estou conhecendo. Quem são seus pais? Não, não sei. O que ele crê? Vou descobrir. Não é sobre o que você gostou ou não gostou. É sobre o que você crê. Você tem que trazer a fé para tudo na sua vida. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai estudar? Qual vai ser a sua carreira? O que você vai comprar? O que você vai vender? Eu estou desempregado. Pastor, por mim, apareceu uma proposta de emprego. Mas qual é? Não, eu vou ser segurança da boate. Mas foi Deus que abriu essa porta. Que quem sabe lá eu posso. Então você tem que saber que nem toda porta que o mundo abre é a porta de Deus para você. Tem porta de Deus, mas tem assalpão de Satanás. Apareceu, está difícil aqui no Brasil, né, pessoal? Apareceu uma proposta para mim, soube que lá na Finlândia estão contratando brasileiro. E paga bem, pastor, salário lá em cima, qualidade de vida, renda per capita altíssima. É? Você vai com a sua esposa, seus filhos? Não, eu vou primeiro, vou ficar lá 4 meses sozinho, depois minha esposa vem. Será que foi Deus mesmo que abriu essa porta? E você vai ganhar dinheiro. Mas e o seu casamento? E a sua paternidade? E a sua sexualidade? E a sua fé? Não, pastor, tudo isso é importante. Mas agora, e aí encerra o assunto, Deus falou comigo.
Se Deus falou com você, quem sou eu? Agora deixa eu dizer uma coisa. Deus não se contradiz. Se Ele casou você, se te deu uma esposa, te deu filhos, agora você vai sozinho para o campo de batalha e vai deixar ela exposta? Será mesmo que é da vontade de Deus? Nem tudo que é bom para você, nem toda porta que está aberta é de Deus, e nem tudo que o mundo faz, você faz. Porque você traz a fé para o seu dia a dia. A fé do Cristo ressurreto, enquanto você não vai para o céu, tem implicações no tipo de trabalho que você vai ter, aonde você vai exercer a sua profissão, como você vai ganhar o seu dinheiro, onde você vai trabalhar. Se é para ir solteiro, para que você casou? Quando você casa, não tem mais eu. É nós, né? Ou os dois estão juntos, ou a família está junta, ou é melhor ficar na luta aqui. Tem gente que tem um negócio de achar que está precisando de cura exterior. O negócio está no exterior. Eu acho que essas pessoas estão precisando de cura interior. Porque glamourariza, gente, uma realidade que não existe. Você precisa orar a Deus, saber onde Ele quer que você esteja. Essa semana eu estava lendo que os Estados Unidos começou com um negócio que não tinha, e que no Brasil a gente já está bem acostumado. É o famoso à vista ou parcelado. Você vai no comércio, passa o cartão, e o comerciante diz, é débito, crédito ou crédito parcelado. Então a gente já está acostumado, né? Nosso Brasilzão, né? Só que nos Estados Unidos você passava o cartão, e aí ou é débito ou crédito. Não tem esse negócio de parcela. Agora lá começou 4 vezes sem juros. E eu estava vendo na CNN essa semana que o que chamou a atenção no estudo não é que só começou em 4 vezes. É que as pessoas estão indo no supermercado e parcelando em 4 vezes. Você parcela em 4 vezes bens que você não tem que comprar na semana que vem. Porque se você parcelar a comida, daqui a pouco você está com uma bola de neve. Porque semana que vem você tem fome de novo e tem que voltar ao mercado de novo, não é? Mas isso mostrando o quê? O mundo está cada vez mais globalizado. Tem pessoas que perguntam assim, na Europa, um salário mínimo custa 1.600, é o que paga um salário mínimo de euros, né? Alguns países bons, varia entre 900, como Portugal, a uns 1.600, 1.700, como uma Irlanda. Só que a pessoa pega, ela faz uma conta. Eu vou ganhar 1.700. Só que ela se esquece que um aluguel de um apartamento de 3 quartos aqui, ele vai pagar R$2.000. Lá, ele vai pagar 700 euros por um quadrado que tem um banheiro e uma cozinha e uma cama no mesmo lugar, se for lá em Paris, lá na Irlanda. E os outros itens de custo de vida também. Tudo isso eu estou dizendo para uma coisa, querido, esteja no centro da vontade de Deus. Aí você pode estar no Japão, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na China, pode estar no Brasil, pode estar na Europa, pode estar no sertão, no meio dos ribeirinhos do Amazonas. Você vai estar em paz. Você vai estar no centro da vontade de Deus, porque você não vai ser movido só o que você ganha, você é movido pelo que você crê, porque a vida não é sobre quanto tem no bolso, mas quando a gente tem no coração e na mente. Sobre a fé da ressurreição, é a fé que me faz viver de maneira saudável aqui hoje, e que eu não sou um mercenário, não vivo por dinheiro, eu ganho meu dinheiro por trabalhar. Cada trabalhador cristão deve pensar assim, mas nunca viver pelo dinheiro. Então,
Pense nessa perspectiva. Terceiro, celebre a vitória de Jesus e viva sempre sobre a esperança da ressurreição. Ela que vem, que vai chegar. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam. Como ele disse, vejam os cravos das minhas mãos. O anjo disse, entrem aqui e veja que ele não está mais aqui. Eu espero que a sua vida em São José hoje, você possa dizer para os seus amigos no seu trabalho lá amanhã, Jesus está vivo. E aí alguém vai dizer para você assim, estou vendo, Jesus está vivo. Mas você pode me mostrar? Você fala assim, a minha vida. O túmulo vazio hoje é a vida de cada cristão. Que antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra. O túmulo vazio é a marca que ele deixou na história da sua vida. Antes você estava cheio de pecados, você estava vivo para o mundo, mas agora você morreu para o pecado, nasceu de novo e você tem uma nova vida com Cristo. Então você pode dizer amanhã no seu trabalho, Jesus está vivo. É? Prova, falei com ele agora há pouco. Eu acabei de falar com ele. Vamos conversar com ele também? Então você pode chamar esta semana pessoas para conhecer Jesus, que o túmulo está vazio, mas a tua vida está cheia. A sua vida está cheia do poder de Deus. A vida cristã é sobre vem e veja. Diga comigo, vem e veja. Venha e veja. Ele nos predestinou, nos chamou e nos justificou e também glorificou. A vida ressurreta de Cristo é assim. Quarto e último, viva com fé e expectativa pela volta de Jesus. Vão depressa, digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante para Galiléia, lá vocês o verão. Vão adiante, Jesus sempre envia para ir adiante. As mulheres foram a última na cruz e as primeiras na sepultura. Por isso que a gente sempre diz, tem uma boa notícia para todo mundo, conte para as mulheres. Elas vão sair contar para todo mundo, né? Boas notícias. Amém ou não amém, mulheres? Pode deixar com vocês. As mulheres saíram pregando. Se alguém disser para você que mulher não pode pregar, e você fala assim, o que os anjos mandaram as mulheres fazer? Pregar, anunciar, falar para todo mundo, né? Creia, ele está vivo, você tem uma boa notícia. O mundo tem péssimas notícias, mas ele tem grandes notícias para todos nós. Viva então na expectativa que ele breve voltará. Vá adiante, ele breve voltará. Essa é a última mensagem. Na verdade, a última mensagem não é que ele ressuscitou, é que ele está voltando. A boa nova é que ele está voltando. Todas as vezes que a gente pega o cálice, Jesus fala que todas as vezes, Paulo diz, todas as vezes que você pegar o pedaço do corpo, através do pão e o cálice, você está anunciando até que ele volte. Hoje você reafirmou o seu pacto através do pão e do vinho, do cálice do Senhor. E você reafirmou que o poder do corpo, o poder do sangue está dentro de você agora. Não é algo teórico, não é o que você estudou. Está dentro de você. O DNA do Cristo crucificado e ressurreto está dentro de você, faz parte de você. Aleluia! Você tem isso, então, desça a colina, brilhando com essa verdade absoluta, onde você for e por onde você encontrar. Você recebe essa palavra da fé? Então que ela alimente os nossos corações e nos leve como missionários, esta semana no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, no seu condomínio, na sua família, junto com os nossos GDCs, junto com os nossos ministérios, dentro e fora da igreja,
Cristo ressuscitou. Aleluia. Onde você está, ore ao Senhor. E eu quero convidar você que veio aqui hoje, pela primeira vez ou não, você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus e dizer: eu reconheço, eu recebo como meu Salvador e Senhor. Levante sua mão. Alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Há mais alguém? Sim, pastor. Deus abençoe, meu jovem. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Na galeria tem alguém? Levante bem alto sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe. Você que está voltando para a igreja, você está desviado e quer reconciliar, levante sua mão. Aonde você está? Levante sua mão. Levante sua mão. Quem quer voltar e reconciliar com Jesus e com a igreja? Deus abençoe. Parabéns à senhora. Mais alguém? E você quer ser batizado nesse domingo pascal da ressurreição? Levante sua mão. Se você quer também ser batizado nesta casa, nesta família espiritual, dê-me um sinal. Alguém? Alguém? Eu quero convidar todos vocês que levantaram suas mãos a vir aqui à frente, por favor. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar, se você quer ser batizado, eu vi ou não sua mão, vem aqui à frente. Pode se levantar. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Eu vou pedir para o pastor Luiz vir aqui orar por vocês. Minha voz já está bem debilitada hoje. E depois ele vai nos enviar. Parabéns, queridos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos ficar de pé?